transmitido ao vivo. Pessoal, você que está nos acompanhando ao vivo agora pelo YouTube ou pelo Facebook, nas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional de Hermelino Matarazzo. Fica localizada onde, pastor? Na Avenida Mário Alves, número 37, bem pertinho aqui em Hermelino Matarazzo. Venha fazer uma visita para nós, toda quarta-feira, culto, 9 da manhã, 2 da tarde e também 7h30 da noite, tá bom? Orando, buscando a Deus e sempre com a palavra para fortalecer a nossa vida. Fica o convite, Avenida Mário Alves, 37, participe conosco. Sexta-feira tem cura e libertação, 9, 2, 7h30. E domingo, pastor? Domingo, 8 da manhã, domingo, 2 da tarde, 6 da tarde. Aquele culto dos filhos de Deus, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vocês vão ser abençoados hoje? Vamos para a palavra de Deus? Começamos aqui, ó, em Juízes capítulo 6. Começamos aqui, tá bom? Livro de Juízes, capítulo 6. Começamos a mensagem hoje, 9 horas da manhã. O versículo é o versículo 1. Juízes, capítulo 6, no versículo 1. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Vamos lá. E porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam toda a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Será que não somos nós? Que quando o inimigo ataca, a gente vai para dentro de uma caverna? A gente quer um buraco para se esconder? Porque este povo aqui, quando o inimigo atacou, eles não foram lutar, eles não foram para uma guerra. Ao contrário, eles arrumaram um buraco e entraram dentro. Eles arrumaram um buraco e foram para dentro daquele buraco. Não é bom para nós. A Bíblia fala assim, ó: sujeitai-vos a Deus, amém, igreja? Resistir o diabo, ele fugirá de quem? De vós. Tem gente que na hora da batalha ele entra num buraco. Faz que nem Elias. Elias entrou numa caverna e ficou lá. Deus bateu na caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Senhor, você não sabe? Jezabel mataram todos os profetas, só ficou eu. Mas tinha mais 7.000 para lutar. É um erro muito grande. Quando a pessoa enfrenta uma luta, a pessoa só pensa em chorar. A pessoa só pensa na morte. Não, começa a pensar na vida. Seu Deus vai te dar vida. Então o que acontece? O que esse povo fez? Fez um buraco, se escondeu dentro de uma caverna. Se esconder não resolve. Aí, enquanto ele se escondia, o inimigo crescia. Porque no versículo 4, punha-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Vamos continuar. E não deixavam mantimento, nem Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Continuando, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, de tanta multidão, que não se podia contar. E nem a ele nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Vamos lá, continuando. Assim Israel fez o quê? Empobreceu muito, acabou. A miséria vai chegar. Quando eu falo empobrecer, não é só vida espiritual, vida sem dinheiro. Não. Às vezes é vida espiritual também. A pessoa entrou numa luta, ao invés da pessoa enriquecer, o que eu vou fazer? Vou fazer que nem Ana, eu vou orar, eu vou chorar nos pés do Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou buscar Deus. Não, o que a pessoa faz? Ela para de orar, ou ele para de orar. A pessoa, o que faz? A pessoa desiste, a pessoa desanima. Isso não é bom, irmão. A pessoa vai começar o quê? Empobrecer. Tem muita gente que no mundo espiritual está empobrecendo. É aquela pessoa que antigamente você via aquela pessoa orando, buscando a Deus, se consagrando. Hoje você não vê mais. Mas por quê? Porque essa pessoa enfrentou uma grande luta. Aí que eu tinha que se aproximar de Deus. Amém, igreja? Aí que eu tinha que buscar o Senhor. Eu comecei a empobrecer. Eu só choro. Aí daqui a pouco chega uma depressão. Aí daqui a pouco vem uma ansiedade. Aí daqui a pouco vem uma opressão. Daqui a pouco vem um pânico. Daqui a pouco a pessoa está escondida, já não busca mais, já não ora mais. E empobreceu. Aí depois, e assim Israel empobreceu muito pelos midianitas. Vamos continuar, vamos lá. Então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Mas quando que eles clamaram? Quando já começaram a ficar pobres. Podia ter clamado antes. Assim que os midianitas se levantaram, antes deles fugir para a caverna, devia ter feito uma oração. Meu Deus, nós invocamos o teu nome. Por quê? Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz, clama a mim e eu responder-te. Não, eles esperaram o inimigo chegar, eles esperaram empobrecer para depois buscar Deus.
O Daniel não. Se você ler Daniel capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que antes de sair o decreto para Daniel ser lançado na cova dos leões, Daniel já orava quantas vezes por dia? Antes de chegar à cova. Por isso que você não vai ver Daniel desesperado. Daniel, chegou a sentença de morte. A cova dos leões é para você. Você vai ter que passar a cova dos leões. Ih, meu Deus. Não, você não vai ver Daniel desesperado. Daniel está tranquilo. Por quê? Daniel sabe que Deus está com ele. Mas às vezes não passamos. Esperamos empobrecer, esperamos as coisas piorarem para a gente clamar ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E o Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, vamos lá, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e disse, vamos lá, continuando, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, continuando, e vos diz, eu sou o Senhor, vosso Deus, vamos lá, não temais aos deuses amorreus em cuja terra habitais, vamos lá, mas não deste o quê? Olha aí, eu falei para vocês não terem medo, eu falei para vocês não se sujeitar a eles, mas vocês não deram ouvido à minha voz, vocês não acreditam no que eu falo, vocês não acreditam que eu sou seu Deus, agora fica aí dentro da caverna. Deus não quer você dentro da caverna, Deus quer você reinando, amém? Deus quer você lutando, mas tem gente que está se escondendo dentro da caverna, não vou mais sair, pastor, você vai perder, irmão. Deus está dizendo, só que quando eles clamaram, mas espera, aí Deus mandou um profeta, vocês não ouvem a minha voz, no versículo 11 agora, então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu, e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você reparou que Deus não apareceu para quem estava dentro da caverna? Apareceu quem estava lá de fora. Gideão estava do lado de fora. Mas peraí, cadê aquele povo que clamou? Estão dentro da caverna, não vou falar com eles não, vou falar com quem está aqui. O anjo apareceu, olhou, achou Gideão. Ô Gideão, o Senhor é contigo. Varão o quê? Valoroso. Tem gente que clama, ora, mas se esconde na caverna. E aí o Gideão responde para o anjo, mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Gideão está dizendo, não é possível o Senhor ser comigo. O Senhor viu onde eu estou? Eu estou no lagar malhando trigo. Você viu que eu estou passando uma dificuldade. Tem gente que pensa que na hora da dificuldade Deus deixou ele. Gideão está dizendo, não, Gideão está dizendo, por que tudo isso sobreveio? O Senhor é comigo? Por que está acontecendo isso? É alguém que chega, Deus, eu não entendo, eu estou na tua presença, estou fazendo a tua vontade, estou andando contigo. Por que me aconteceu isso? Por que está me acontecendo isso? Já leu na Bíblia, no Salmo 37, que no mundo tereis o quê? Me ajuda, o sol não brilha para todo mundo? O sol brilha para as pessoas boas e para as pessoas más também. Então a luta vem para todo mundo também. Jesus não disse que eu não ia ter luta, Jesus não disse que você não ia ter luta, não. Jesus disse que no dia da luta, ele estaria contigo. Daniel orava 3 vezes por dia. Poxa, Deus podia livrar Daniel da cova de leão. Não, vou deixar ele passar por lá. Mas quando ele chegar lá na cova, ele vai me conhecer como ele nunca me conheceu. Sadraque, Mesaque e Abednego podia ser liberto da fornalha de fogo. Mas Deus, não vou deixar ele passar na fornalha. Mas quando eles chegarem lá, eu estarei andando com eles por cima do fogo. De vez em quando nós perguntamos, por quê? Se eu estou na igreja, se eu me batizei, se eu tomo Santa Ceia, se eu faço tudo certo, por que isso me aconteceu? Por que está acontecendo isso comigo? É o que Gideão está dizendo. Se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tudo isso? Talvez Gideão pensou assim, o Senhor me deixou. Quer ver? O que me sobreveio? O que é feito todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão de Deus. O Senhor não é comigo. O Senhor me desamparou. O Senhor viu como está a minha vida? O Senhor viu como está o povo daqui de Israel? Está tudo na caverna. O Senhor nos desamparou? Não, irmão. Guarda o que Josué falou, guarda o que Deus falou para Josué, Josué 1,5. Nunca te deixarei. E nunca desamparei. Nós pensamos que na hora da luta Deus deixou a gente. Nós pensamos que na hora da luta o Senhor nos abandonou. Não, Deus não está comigo, eu estou orando, eu estou falando, estou clamando a Deus e nada está acontecendo. Não pensa assim. Isso é para quem não conhece a Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe, muitas são as aflições do justo, mas eu livrarei de todas.
Amém, igreja? Gideão está dizendo, não, o Senhor não é comigo. O Senhor me desamparou. Tem gente na igreja, não, Deus, hoje é reunião da família. O Senhor não é comigo. Olha como está a minha casa. Olha como está a minha família. Não, o Senhor não é comigo. É. Aí, continuando, versículo 14, ó, o que acontece? 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Aí, vamos lá, o 16. E ele disse, aqui é Gideão falando, Senhor meu, como livrarei a Israel? Vamos lá? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Continuando, e eu, o menor? Hoje na reunião da família, ele culpou a família. Quando o Senhor falou, Gideão, sou contigo, vamos lá, vamos libertar esse povo. Senhor, deixa eu te falar, a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele encontrou um problema na família. A família de Gideão era a mais pobre, e a sua? O problema da família de Gideão era uma miséria, e na sua, e na minha? Qual que é o problema que está dentro da nossa casa? Será? Aí eu estou com um problema dentro da minha casa, da minha família. Aí Deus está me dando uma palavra para me vencer. Aí o que eu falo? Não, Deus, eu não consigo vencer porque a minha família é assim. Eu não consigo vencer porque está acontecendo isso. E daí que está acontecendo? Deus vai te dar vitória. Às vezes nós arrumamos uma desculpa dentro de casa. É porque dentro da minha casa é desse jeito, pastor. É porque dentro da minha casa está acontecendo isso. É porque dentro da minha casa... Esquece isso aí, irmão. Não é Deus que está falando contigo? Deus não é maior do que o problema? Você vai vencer. Às vezes nós arrumamos um problema. Não é porque meu filho é minha filha. Não é porque meu genro é minha nora. Não é porque meu irmão, minha irmã. É porque meu neto, minha neta. Esquece, irmão. Na minha casa eu tenho um problema. Na minha também tem. Só que ele arrumou dois problemas. A minha família está na miséria e eu sou o menor da minha casa. E outro problema sou eu, seu. Se não é a minha família, é eu, porque eu sou o menor. Dois problemas, ele e a família. Você sabia que toda mudança começa na tua casa? Você quer salvar a tua família? Muda a tua casa primeiro. Não adianta, eu não vou conseguir salvar a minha família se a minha casa estiver bagunçada. Tem gente, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e por isso você não vai fazer mais a obra de Deus? E por isso você não vai mais pregar o evangelho? E por isso você não vai mais servir a Deus? Gideão está dizendo, eu tenho um problema na minha família e dentro da minha casa. Mas o Senhor ouviu tudo isso. O que o Senhor falou para ele no 16? Vamos lá, no 16. E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só. Olha Deus, com todo respeito, Deus, Gideão, estou nem aí para o problema da tua casa, não estou nem aí para o problema que você está me contando, e eu sou contigo. Olha Deus, Deus podia falar, Gideão, a coisa está difícil, hein? Na sua casa está assim, e seu família... Não, Deus fala assim, Gideão, eu sou contigo, diga glória a Deus. Às vezes nós temos problema dentro da família, temos um problema conosco, dentro da nossa casa, e estamos dando desculpa para não servir a Deus. Aí Deus aparece para mim e para você, mas eu sou contigo. Amém? Mas eu estou aonde? Na tua vida. E tu vai ferir você vai ferir os midianitas, que são muitos, como se fosse um só homem. Aí quando o Gideão ouve essa palavra, o Gideão faz uma prova com Deus, no 17. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que o Senhor é comigo, e que falas, rogo-te que daqui não se aparte, até que venha a ti, e traga o meu presente, e ponha perante ti, e disse eu, esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e uma éfa de farinha, e carne, e pôs no azafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, e verte o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, tocou a carne nos bolos asmos. Então saiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Gideão falou, mas peraí, é o Senhor mesmo que está falando? Sou eu, Gideão. Então eu vou lá em casa pegar uma oferta, o senhor vai me esperar aqui? O anjo do Senhor falou, pode ir que eu vou esperar. O Gideão foi lá e pegou um cabrito, preparou para o Senhor. Gideão foi lá e pegou um bolo e preparou, e trouxe para o anjo do Senhor. Senhor, aqui está um cabrito, aqui está um quê? Está um bolo. Então coloca sobre aquela penha, sobre uma rocha, uma pedra. Aí colocou em cima daquela pedra, joga o caldo, jogou. O anjo pegou o cajado, quando tocou naqueles alimentos, o fogo consumiu e a fumaça subiu. Me ajuda. O que Gideão deu para Deus? Um cabrito e um quê? E um bolo. O que é um cabrito? É um novilho novinho. Cabritinho. Pegou e deu para Deus. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda...
Aí Deus olhando, Deus foi olhar a casa do pai de Gideão. Olha o versículo 25 agora, ó. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma o boi de seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e deriba no altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Espera aí, me ajude. Gideão deu para Deus o quê? Um cabrito. Só que o que Deus achou na casa do pai dele? Um boi. Cabrito, ó, desse tamanho. E o boi? Só que o cabrito, Gideão deu para Deus. O boi é para Baal. Porque na casa do pai de Gideão tem um altar para Baal. Então Gideão deu um cabrito para Deus e Deus falou assim: mas Gideão, tem coisa errada. Por quê? Você trouxe um cabrito e ofereceu para mim, mas lá na casa do teu pai tem um boi enorme para dar para Baal. Tem um altar de Baal lá. Aí sabe o que Deus vai falar? Vai lá na casa do teu pai, pega aquele boi, destrói o altar de Baal e traz aquele boi e sacrifica no meu altar. Então o que eu aprendo? Deus quer uma mudança dentro da casa de Gideão. Como que eu vou te dar uma vitória, Gideão? Como que eu vou fazer um milagre na sua vida se para mim você dá um cabrito e para Baal vocês estão oferecendo um boi? Cabrito, um animal pequenininho, um boi, um animal bem maior. Quer dizer, o Baal, quer dizer, aquele Deus chamado Baal é melhor do que eu? O que eu estou dando para Deus? O que eu estou oferecendo para Deus? O tempo que sobra eu ofereço para Deus. Aquele tempo que eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja, não tenho nada para fazer mesmo. Não, irmão. Para Deus, aprenda a dar sempre o melhor. Tudo que o homem planta, ele colhe. Eu não posso oferecer para Deus cabrito e dar Baal, e dar boi para o Baal. O Senhor está dizendo: não, você vai lá na casa do teu pai e derruba aquele altar. Lembra que eu falei? Que a nossa vitória, a nossa mudança começa onde? Em casa. A vitória pela tua família começa dentro de casa. Se você ler Marcos capítulo 5, você conhece a passagem, eu só cito para você, um homem chamado endemoniado de Gadareno. Ele vivia cheio de demônios. Um dia, Jesus apareceu e expulsou aqueles demônios daquele homem. E aquele homem se levantou. De repente, aquele homem está vestido, Marcos capítulo 5, em perfeito juízo. Aí aquele homem chegou e falou: Jesus, eu quero ir ter contigo, tá? Eu não tenho mais demônio, eu estou liberto, eu quero ir ter contigo agora. Para onde o senhor vai? Um exemplo, né? Eu vou para Galileia, eu vou para a Judéia, para outro lugar. Aí eu vou contigo. Jesus falou assim: não, você não vai comigo não. Você vai lá para a tua casa, contar para os teus como maravilhas Deus fez na tua vida. Aí aquele demoniado de Gadareno, ele não seguiu Jesus, ele foi para a casa dele, contar para a família dele o que Deus tinha feito na vida dele. Volta a falar, a mudança, a vitória da nossa família começa dentro da nossa casa. Amém? Mas tem gente que acorda de manhã, nem a cama arruma, irmão. Quer que Deus dá vitória? Uma bagunça tremenda. Alguém aqui já serviu quartel de exército? Já serviu? Pergunta para o seu irmão qual é a primeira lição que ele recebeu no quartel de exército. Arrumar a cama. Se um soldado levantar e não arrumar a cama, ele é penalizado. Coisa simples, não é? Pegar o cobertor, dobrar, estender, puxar o lençol, fazer isso. O soldado no quartel é isso. Ele aprende, uma das primeiras doutrinas é arrumar a cama. Se a cama do soldado estiver desarrumada, o comandante passar, o soldado vai ser penalizado. A Bíblia diz que, lá no segundo livro de Timóteo, a Bíblia diz que aquele que não governa a sua casa não é apto para fazer a obra de Deus. Como que está a nossa casa? Lembra de Ezequias, Isaías 38? Quando Isaías chegou para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que Isaías teve que fazer para ser curado? Primeiro, colocar em ordem a casa dele. Quer dizer, eu não coloco minha casa em ordem, mas eu quero que Deus me abençoe. A bênção da sua família começa dentro da tua casa. O que eu estou cantando dentro de casa? Quais as palavras que eu estou falando dentro da minha casa? O que eu estou citando dentro da minha casa? Não vai dar, não vou conseguir, para mim acabou tudo. É isso aqui? Aí eu quero trazer a família para a igreja? Não. O que eu estou cantando dentro da minha casa? O que eu estou falando dentro da minha casa? Não esqueça que o que nós ligamos na terra é ligado aonde, amados? As nossas palavras têm o quê? Poder. Esse meu filho, essa minha filha, esse meu pai, essa minha mãe, não vale nada. Como que eu quero que Deus opere dentro daquela casa se eu estou falando isso? Não, a minha família é uma bênção de Deus. A minha casa é uma bênção de Deus. O Gideão teve que arrumar a casa do pai dele. E aí o que acontece? Nesse momento, o Gideão vai ter que fazer o que Deus mandou. Olha aqui, no versículo 26, o Senhor falando: edifica ao Senhor teu Deus um altar do cume deste lugar forte, num lugar conveniente.
toma o segundo boi, oferecerás em holocausto, como a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, Gideão ficou com medo. Gideão tem mais irmãos, Gideão tem familiar. Sabe de quem que Gideão está com medo? De Baal? Não. De Satanás? Não. Dos de dentro da sua casa. Porque Gideão sabe, quando ele chegar ali, que ele derrubar o altar de Baal, Gideão sabe, quando ele chegar ali e sacrificar o boi para o Senhor e não para Baal, os inimigos vão se levantar. Ele está com medo dos de dentro da sua casa. Já leu na Bíblia que às vezes os nossos maiores inimigos são os de dentro de casa. Às vezes os de dentro da igreja. São os de dentro da igreja que saem criticando a gente. Não é verdade? São de dentro da igreja, né? Aquela igreja ali, ó, é porta larga demais, aquela igreja ali pode fazer o que quiser. Não, nós pregamos a palavra. Quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. Quem muda a pessoa é Deus. Mas são de dentro da casa que começa a fazer. Aí sabe o que a pessoa faz? Eu saí daí. Por que você saiu da igreja? Porque um irmão falou isso comigo. Porque uma irmã falou isso, me tratou mal, eu saí da igreja. Não devia ter saído, fraqueza espiritual. Mas muita gente sai. É os de dentro de casa. A gente chega, um exemplo, chegou uma pessoa na igreja drogada, bagunçada, manifestava com demônio. Aí aquela pessoa buscou a Deus, foi liberta. Aí um dia você vê aquela pessoa no altar, orando, com o microfone na mão. Ah, como que pode, né? Aquela pessoa tinha demônio, aquela pessoa vivia com a vida errada, agora está lá no altar, louvado seja Deus. Deus mudou a vida daquela pessoa. Amém, igreja? Mas não fazemos isso. Criticamos o irmão. Criticamos a irmã. Mas por quê? Porque tem isso e tem aquilo. Presta atenção, Deus está olhando para o teu coração. Talvez alguém critica você pelo seu jeito, pelo isso e aquilo, mas Deus ama você. Gideão está com medo de quem está dentro da casa dele. E eu vou destruir esse Baal, eu vou destruir esse altar, vou matar esse boi, vão partir para cima de mim. E partiram mesmo. Mas aí no Juízes capítulo 6, no versículo 34, olha o que está escrito aí, ó, Juízes 6, 34. Vamos lá? Ó. E então o Espírito do Senhor fez o quê? A Gideão. Irmão, você está revestido pelo Espírito Santo. Ainda alguém te ataque, ainda que venha um ataque do mal. Por que Gideão conseguiu vencer aquele ataque? Por que Gideão conseguiu fazer o que Deus mandou? Porque Deus revestiu Gideão. Quando você começa a andar na presença de Deus, Deus vai te revestir. Toda pessoa que começa a andar na presença de Deus, ele tem um revestimento. Eu não estou dizendo que você tem um revestimento, você não passa em luta. Não, eu não estou dizendo que você tem um revestimento, você não enfrente batalha. Eu estou dizendo que na hora que o inimigo vir, que na hora que o inimigo partir para cima de você, você vai estar tão forte que naquele lugar que o inimigo te atacou, vai ser aquele lugar que você vai contar o maior milagre da tua vida. Está sendo revestido com o Espírito Santo. Só que aí Deus falou para Gideão, Gideão, vamos lá, tem mais uma batalha para vencer. Capítulo 6, agora no versículo 36. E disse Gideão a Deus, o que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito? Olha aqui, ó, no versículo 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel, por minha mão, como tens dito. Assim sucedeu, porque o outro dia levantou-se de madrugada, e apressou-se e veio do orvalho, e veio e espremeu a taça cheia de água, espremeu uma taça cheia de água. E Gideão disse a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te, que só esta vez faça uma prova do velo, rogo-te que no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Gideão falou, mas Senhor, me dá mais uma prova que o Senhor é comigo, a guerra vai ser grande. Senhor, vai o seguinte, vou colocar esse velo aqui no chão, e eu vou dormir agora. Quando eu acordar de manhã, eu quero ver toda a terra seca e só o velo molhado. Aí eu vou saber que o Senhor é comigo. Gideão foi dormir. Quando Gideão acordou no outro dia, aquele velo estava cheio de água, ele até espremeu e encheu um copo de água, e a terra estava seca. Senhor, me dá mais uma prova, vou fazer o contrário agora. Eu vou colocar esse velo aqui de noite. Se eu acordar de manhã, a terra estiver toda molhada e o velo estiver seco, eu sei que o Senhor é comigo. Quando ele acordou de manhã, a terra estava toda molhada e o velo está seco. Sabe o que eu aprendo com Gideão? Quem anda com Deus não anda com dúvida. Amém? Quem anda com Deus tem a certeza da vitória.
Não tem como eu andar com Deus e ficar, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que é para mim? Não. Quem anda com Deus não anda em confusão. Deus tirou toda a dúvida de Gideão. Deus tirou toda a incredulidade do coração dele. Qual é a dúvida que você tem? Qual é a incredulidade que você tem? Eu não sei, eu não entendo, pastor. Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo o que está acontecendo isso. Às vezes você não precisa entender. Somente crê em Deus. Se creres, verás o quê? Eu não entendo porque Lázaro morreu, se Jesus falou que a doença não ia ser para a morte. Não é para entender. Faça o que ele está mandando que Lázaro vai ressuscitar. Quer dizer, Deus tirou toda a dúvida do coração de Gideão. Qual é a dúvida que você tem? Vamos lá? Batismo. Eu preciso me batizar. Qual é a dúvida que você tem para se batizar? Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Nós temos um estudo do batismo para tirar suas dúvidas. Mas tem gente que não faz. Prefere viver com dúvida do que pedir ajuda. Prefere viver com dúvida do que chegar e falar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Me ajuda, eu estou na igreja agora, eu tenho uma dúvida sobre essa parte. O que eu devo fazer? Mas não faça. Aí a pessoa fica com dúvida. Deus tirou toda a dúvida de Gideão. Deus vai tirar toda a dúvida da sua vida. Você verás que Deus é contigo. Só que no capítulo 7, partindo para o final, está escrito aqui, ó, no versículo 2. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. O Gideão, ele tem para vencer uma batalha. Sabe o que Gideão faz? Ele vamos dizer assim, separa 32 mil soldados para estar com ele. É muita gente. Ou vocês vão lutar comigo, você também vai, vão estar, e começou a juntar. De repente, 32 mil. Aí Deus olhou e falou, Gideão, tem muito povo aí. Eu não vou dar vitória para você com todo esse povo, não. Sabe o que esse povo vai falar? Que eles venceram a guerra, que não foi eu que dei vitória. 32 mil. Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos separar aí. Olha o versículo 3, pessoal. E agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil. Então, peraí, Deus falou assim, apregou. O que é apregou? Fala alto. Gideão, fala alto, fala como homem, fala forte. Ô pessoal, quem tiver com medo, quem for covarde, pode voltar para casa. Não precisa com a gente, não. Vocês entenderam? Quem tiver com medo, quem for covarde, volta para casa. Quando Gideão gritou isso aqui, 22 mil já foram embora. Não dá para ficar com Gideão. Sabe o que eu aprendo com esses 22 mil que foram embora? Pessoas que só fazem volume, só ocupam espaço. Que não vão conseguir lutar. Aquela pessoa que está do seu lado, mas só faz volume. Irmão. Aquela pessoa que não é valente. Porque o que Deus falou para Gideão? Gideão, ô varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Gideão, você é valente, hein? Sou contigo. Tem gente que está do nosso lado, mas não é valente. Irmão. Qualquer coisinha desanima a pessoa. Qualquer coisinha entristece a pessoa. Aí Deus acaba tirando. Amém? Covarde. Volta a falar, quem é o covarde e o medroso? É aquele que só ocupa espaço, irmão. É muita gente só ocupando espaço. É muita gente fazendo o quê? Fazendo volume, mas na hora da guerra não parte para cima. Na hora da guerra não acredita que Deus é com ele. Na hora da batalha não crê que o Senhor pode ser, é o Deus Todo-Poderoso. Fica fazendo volume. Aí Deus fala assim, pode tirar do teu lado. Pode tirar, pode tirar. Irmão, o que eu vou falar aqui é muito sério. Tem pessoas que Deus vai tirar do seu lado. Não é porque você falou alguma coisa, não. É Deus que tirou mesmo. Porque esse povo covarde, medroso, sabe o que eles fazem? Só nos desanima. Quando Deus te dá uma palavra, vamos que você vai vencer, olha o covarde. Não vai não, hein? Não é como o pastor prega não, hein? Não é como o pastor pegou na Bíblia, mas não é desse jeito não. É o Saul na vida de Davi. Davi disse, eu vou vencer o gigante. Olha o Saul. Não vai não, Davi. Não vai não. Você vai perder a batalha. É Números capítulo 13, capítulo 14, quando Deus falou, vou dar a terra prometida. Caleb e Josué acreditaram, os 10 espias temeram. A igreja em Números capítulo 14 começou a igreja inteira a chorar. Por quê? Acreditaram em covardes e medrosos. Sabe o que os covardes e medrosos falaram? Não dá para a gente entrar na terra, ali tem gigante, nós somos gafanhotos. E a igreja acreditou neles e começou a chorar. Irmão, essas pessoas, com todo respeito, só nos atrapalham. Amém? É melhor ter pouco com qualidade do que ter muito só ocupando espaço. Você está me entendendo? Você não faz parte dos 22 mil. Você faz parte dos 300.
Peraí, 22 mil voltaram, era 32 mil, ficou 10 mil. Gideão mas eu ainda tenho bastante gente, 10 mil é bom, né? Aí Deus falou assim, não, Gideão. Olha o que o Senhor falou no versículo 4, ó. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, há de descer as águas, e ali provarei, e será que aquele que eu te disser, este será contigo, e contigo irá. Porém, aquele que eu te disser, este não irá contigo, também não irá. Olha Deus, Gideão, você vai pegar esses 10 mil e vai levar ali no rio para beber água. E aquele que eu falar contigo, ele vai, contigo ele vai. Aquele que eu falar não vai, não vai. Sabe o que Deus está falando? Eu vou selecionar quem vai andar contigo. Eu vou começar a selecionar quem vai estar do teu lado. Porque não adianta ter 10 mil que na hora da batalha vai fugir. Não adianta ter 10 mil que na hora da batalha vai ficar chorando dentro da caverna. Isso aí não adianta. Como eu falei, é alguém que ocupa espaço e alguém que faz o quê? Que só faz volume. Eu vou te mostrar. Então Deus vai selecionar. Tem pessoas, irmão, que vai sair do teu lado. Aí você pergunta, eu não entendo por quê. Porque eu falei isso, porque eu falei aquilo. Não. Foi Deus mesmo que tirou. Não está na mesma fé. É Deus mesmo que vai tirando. Mas Senhor, eu gostava tanto dele, mas ele não te ajuda na batalha. Mas eu gostava tanto dela, mas ela não te ajuda na batalha. Vai começar a tirar. Cuidado. Aí o que acontece? Vamos beber água? Vamos beber água. A Bíblia diz que eles pegaram, os homens fizeram isso. 9.700 dobraram os joelhos, colocaram a mão na água e começaram a beber. Como uma pessoa bebe certinho. 300 não. Chegaram e começaram a lamber água que nem cachorro. Acho que Gideão olhou e falou, rapaz, esses 300 é doido. Olha como eles bebem água. Os 9.700 se comportando, se abaixaram, fez tudo. Aí quando terminaram de beber água, Deus falou assim, Gideão, tá vendo aqueles 300 que beberam água que nem cachorro? Tô vendo. É aqueles ali que vão lutar contigo. Mas eles parecem meio doido, né? A nossa fé para o mundo é loucura. Ou não é? Poxa, numa quarta-feira, com tempo de chuva, chegou no meu celular ali, ameaça de temporal, que não sei o que, a gente nem liga mais que isso aí todo dia, né? Aí a pessoa pega e olha no celular, que isso? Vou para a igreja nada, vai cair uma chuva, vai inundar tudo. Coitado, o dia que chegar uma batalha maior, ele perde. Mas você que está aqui, parabéns. Deus vai te dar vitória. Amém? Você que está aqui, parabéns, o Senhor vai te abençoar. Deus vai selecionar quem vai andar contigo. Agora, cuidado, tá? Para você não ficar do lado errado. 300 estão do lado de Gideão, estão ou não estão? Os outros ficaram do lado de quem? De ninguém. Com todo respeito, do lado dos derrotados. Medrosos, covardes. Tá aqui, 300 do lado de Gideão. De que lado nós estamos ficando? Cuidado para você não ficar do lado errado. Qual que é o lado certo, pastor? Vamos lá. João capítulo 21. Já vou voltar aqui para a gente terminar. O lado certo, João capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, no versículo 2. De que lado nós estamos? João capítulo 21, versículo 2. E estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão, Pedro, vou pescar. E disseram também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e não podiam tirar pela multidão de quem? De peixes. Olha de que lado nós estamos. Pedro e os outros discípulos tentaram pescar a noite inteira, não pescaram nada. Chegaram de manhã na praia, Jesus estava lá. Rapaz, vocês conseguiram alguma coisa para a gente comer? Conseguimos nada, não tem peixe no mar hoje, acabou tudo. Jesus falou assim, volta lá, pega a rede e lança do lado direito. E ali vocês vão ver o que vai acontecer. E o Pedro e os discípulos, o Pedro e os pescadores foram. Chegaram lá no rio, jogaram a rede do lado direito. Foi jogar a rede, os peixes pularam dentro da rede, mas pegaram tanto peixe, que a rede encheu. Se jogasse do lado esquerdo, não ia vir nada. De que lado que eu estou lançando a rede? Mas vamos dizer, o barco do pescador não é nem tão largo. Qual é a diferença de jogar desse lado, daquele lado aqui? O peixe que está aqui, está aqui. Não. Se Jesus mandou jogar do lado direito, é só do lado direito. Do lado esquerdo não vai pegar nada. Ou se ele mandou jogar do lado esquerdo, não joga do lado direito, porque do lado direito não vai pegar nada. De que lado você está?
Cuidado para você não ficar do lado errado. Tem gente jogando a rede do lado que Jesus não mandou. Mas não entendo, não peguei peixe, você jogou a rede do lado errado. Qual é o lado que eu tenho que ficar? Do lado de Jesus Cristo. Amém? Palavra. Você não tem que ficar do lado do pastor, você não tem que ficar do lado da igreja, você tem que ficar do lado de Cristo. Cristo é a palavra. Quando você anda do lado de Jesus, aí o sobrenatural começa a acontecer. De que lado você está ficando? 300 são do lado de quem? Do Gideão. Vão vencer a batalha. Os outros, não estão. E é muita gente do outro lado, hein? Mas estão do lado errado. De que lado nós estamos? Não sei se você já ouviu na Bíblia falar de um homem chamado Aitofel. Já viu na Bíblia? Vamos lá. Primeiro, 2 Samuel 16, 23. Terminando. 2 Samuel 16, 23. Quem foi Aitofel? 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 23. De que lado nós estamos ficando, pessoal? 2 Samuel 16, 23. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. O Aitofel é aquela pessoa que ajudava Davi. Davi é um homem de Deus, Davi é dirigido por Deus, mas ele tinha um conselheiro chamado Aitofel. O Aitofel era a boca de Deus para ele. Quando o Aitofel falava algo para Davi, é como Deus estivesse falando. Aitofel é aquele homem de confiança, é aquele homem que estava do lado de Davi. Mas um dia o Aitofel foi para o outro lado. Um dia um homem chamado Absalão é o filho de Davi. E o Absalão virou a cabeça, irmão. Ele quis tomar o lugar de Davi. Ele queria sentar, ele queria até destruir Davi. O Davi teve que fugir da onde ele estava, porque o Aitofel queria matar ele. E o Absalão queria matar ele. E o Aitofel saiu do lado de Davi e foi para o lado de Absalão. Você quer ver? 2 Samuel capítulo 15 agora. 2 Samuel capítulo 15, versículo 12, pessoal. 2 Samuel 15, 12. Também Absalão mandou ouvir Aitofel, o gileadita, e o conselho de Davi, a sua cidade de Gilo. E estando ele sacrificando com seus sacrifícios, e conjuração fortificava. E vinha o povo e se aumentava com quem? Com Absalão. Repara que o Aitofel já não está mais do lado de Davi, está do lado de Absalão. Só que Absalão não tem a bênção. O Davi tem? De que lado que você está ficando? O Absalão, o Aitofel, já não é mais o conselheiro de Davi. É o conselheiro de Absalão. E aí o que acontece? Vamos lá, 2 Samuel 15, 31. O que acontece? Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Alguém chegou, Davi, você nem sabe, aquele seu amigo, aquele seu conselheiro, aquele homem que te ajudava na guerra, se rebelou, não quer mais ficar do seu lado. Está do lado do seu filho, Davi. Está fazendo planos para tirar a sua vida, está fazendo planos para destruir o teu reino. Aí o Davi faz uma oração: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Qual foi a oração de Davi? Deus, tudo que Aitofel falar daqui para frente, não deixa dar certo não. Tudo que Aitofel falar daqui na frente, vai dar tudo errado. É o inimigo. Aí o Davi fez esse conselho. Daqui para frente, nada do que Aitofel falava dava certo. 2 Samuel 17, 23. Vamos lá. 2 Samuel 17, 23. Vamos lá. 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, abardou um jumento, levantou-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Olha o que dá você ficar do lado errado. Aquele homem que era o conselheiro de Davi, aquele homem que era honrado por Deus, agora se enforcou, tirou a própria vida. Mas por quê? Porque na hora da luta, decidiu de ficar do lado errado. De que lado que você está ficando? Por favor, não fique do meu lado. Não fique do lado da placa da igreja. Fica do lado de Jesus Cristo. Quando você obedece o que Jesus fala, a tua vitória está garantida. Quando você obedece o que Jesus fala, até o que o inimigo falou sobre você, até aquele plano que o inimigo fez na sua vida, Deus faz o plano dar tudo errado, porque o Senhor vai te dar vitória.
O Aitofel perdeu a benção. Por quê? Ficou do lado errado. Vamos pegar outro exemplo? Gênesis capítulo 13 ao capítulo 15, fala de Ló. O Abraão tem os pastores dele, o Ló tem os pastores dele. Mas um dia teve uma briga, pastor de Ló e pastor de Abraão. O Abraão falou assim, Ló, procura um lugar para você ir. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Vai para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló olhou e falou, eu vou para a Campina do Jordão. E Ló foi. E os pastores de Ló foram com Ló. Lugar errado. De repente, lá na frente, você conhece, caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, Ló está lá, os pastores dele estão lá, a esposa, a família de Ló está lá, o anjo tirou o quê? Tirou Ló, tirou a esposa e as duas filhas. Sodoma, todos que habitavam em Sodoma e Gomorra morreram. Só saiu livre, ó, Ló, a esposa que depois virou estatal e as filhas de Ló. Cadê os pastores que foram com Ló? Morreram tudo lá em Sodoma e Gomorra. Mas por quê? Decidiram ficar do lado errado. Irmão, fique do lado da bênção. A bênção é a Bíblia. Amém? Para que lado nós estamos indo? Os 300 foram para o lado de Leão. Se você ler lá Juízes capítulo 7, você vai ver. Juízes capítulo 7, Gideão pegou 300 homens, foi para a guerra e Deus deu vitória. Você faz parte dos 300 hoje. Amém? Você não faz parte daqueles que fazem volume. Você não faz parte daqueles que só ocupam espaço. Eu faço parte dos 300 vencedores. Porque é diante de luta e de batalha que Deus vai te dar vitória. Enquanto você está aqui hoje, alguém da sua casa está sendo abençoado. E toda vitória na tua vida começa dentro de casa. Deus está no controle de tudo. Fique do lado de Jesus, que Ele vai mudar a sua história. Amém, igreja? Então aplauda bem forte o nome de Jesus. Isso, aplauda o nome de Jesus.